Boa noite, Jonas. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tem muita gente chegando na live. Tô botando aqui acenando. Tá duplicando aí minha fala? Oi? Minha fala tá duplicando? Tá não, tá normal, tá ok. Tá tranquilo. Gente, muito boa noite. Os que vão chegando. O coraçãozinho. Que quanto mais vocês mandarem, o Instagram vai ter interação com pessoas que vão mandar Teu áudio tá ficando um pouco abafado às vezes. Melhorou agora? Agora fica melhor, parece que quando tu fala um pouco mais longe fica melhor. Perfeito. Se eu queria dar algumas considerações, professor? Não, só as básicas mesmo de boa noite. Primeiramente, agradecer o convite aí, Jonas. Obrigadão, meu amigo, pelo convite aí. Sempre à disposição, tá certo? Você que é um contador aí, fera, querendo compartilhar agora os conhecimentos contábeis com os conhecimentos jurídicos, tá bom? Estudante de direito aí, quem sabe daqui a alguns dias vai ser um excelente profissional também do direito, tá bom? Como já o é da contabilidade. E esperamos aí contribuir um pouco com a construção desse debate que está acontecendo nesse momento, em cenários de pandemia, com pequenas dicas, pequenos, pequenos comentários sobre o momento que passamos em um viés mais jurídico, bem como questões contábeis, tributárias, trabalhistas, tá certo? E aí eu acredito que o Jonas também vai falar alguma coisa agora e depois a gente retoma. Com certeza. Gente, tá mandando coração. Eu acho que tá duplicando. Eu acho? Pra mim, o meu áudio pra ti fica bom? Tá bom? Tá bom. E o meu, pra ti tá bom? Tá, só com aquele pequeno problema de sair um pouco abafado. Tá. Vou tentar melhorar aqui. Gente. Pronto, agora ficou bacana. Bem-vindo. A gente passou aí a semana com conteúdo de qualidade para vocês. Sobre a importância do direito aí, nesse tempo de pandemia. Então, assim, não há nada a temer. Eu sei que a gente vai passar por essa época. E tenho certeza que a gente vai mais forte do que a gente já entrou. Eu tenho certeza que com com prevenções, com as recomendações de saúde, a gente vai poder melhorar muita coisa, tanto profissionalmente, quanto fiscalmente. Então, já um ponto abraço, agradeço demais a as pessoas que me ajudaram. Eu estou aqui, mas enfim, o conteúdo não é meu. Muita pessoa me ajudou ao longo do percurso, muita pessoa me ensinou, e eu sou grato a todas elas, ao professor Romulo em especial que está aqui, muitos contadores que me fizeram o que eu sou hoje, e de já eu deixo os agradecimentos a todos, mando um forte abraço aqui, e vamos começar no assunto. Vamos começar aqui a falar de direito, começar a falar aqui sobre as principais normas, as mudanças, as adequações, informações que são muito relevantes para a nossa vida. Então, assim, quem está aqui nessa live, depois vai tirar um print, porque só tem a ganhar. Garanto. A palavra é com você, professor. Eu estou aqui para ouvir. Valeu, Jonas. Bem, vamos só iniciar contextualizando o momento que vivemos, né? O Brasil e o mundo atualmente passa por uma crise sanitária, uma crise de saúde sem tamanho. Talvez a maior da história da humanidade. Sem dúvida nenhuma, aqui o Brasil já está beirando aí os 37 mil mortos em contagens oficiais. Não sabemos ainda qual é a real dimensão desse vírus, o impacto, né, desse vírus nas nossas vidas, na nossa sociedade, né? Mas com muita fé em Deus vamos superar esse momento
e vamos aprender mais, né, com o que estamos passando agora. E para evitar essa propagação maior desse vírus aqui no nosso país, o governo federal, a União, na verdade, editou a Lei 13.979 de 2020, com medidas sanitárias, com medidas para tentar contornar o coronavírus e enfrentar essa pandemia. Nessa lei, foi o início de um plano de governo, ela é ali do início da pandemia, eu acho que início de março, salvo engano, e que veio a trazer vários tipos de medidas preventivas, de medidas repressivas a evitar a propagação desse vírus no ambiente interno. Pouco tempo depois do alastramento do vírus, da chegada do vírus no Brasil, houve um alastramento a ponto de ser declarada calamidade pública na maioria dos estados, de ser declarada a transmissão local aqui mesmo, ou seja, você já não pegava mais o vírus de fora, mas sim de alguém aqui no próprio Brasil. E em razão disso, as medidas tiveram que ser mais energéticas. Essa nossa lei 13.979 trouxe várias medidas, né? E aí as principais que a gente vai comentar aqui são aquelas que mais entram, mais impactam a nossa vida, né? Causam mais impacto à nossa vida. Entre elas, a gente tem, primeiramente, a mais famosa, o isolamento e a quarentena. E cabe a nós, nesse primeiro momento, perceber a diferença do que é o isolamento e do que é a quarentena. Qual é a diferença prática para mim? Bem, pessoal, em singelíssimas palavras, a quarentena se aplica a todos nós. A quarentena visa, então, diminuir a propagação desse vírus. Como todo mundo sabe, ele tem uma velocidade de propagação gigantesca, né? Se transmite com atos simples do dia a dia, com um simples aperto de mão, com a conversa próxima, com a ida no supermercado. E essas medidas de quarentena visam recomendar à população que evite sair de casa, que evite ir a determinados locais que vão ter aglomerações. Além da quarentena, a gente tem a situação do isolamento. O isolamento, ele se aplica a pessoas que estão infectadas com coronavírus. O isolamento se aplica ou a pessoas que estão infectadas com coronavírus, ou àqueles suspeitos e também os que tiveram contato com pessoas infectadas. O isolamento é uma medida mais energética. O isolamento é uma determinação do poder público para você ficar, de fato, distante de demais pessoas. O próprio conceito que a lei traz é a separação de pessoas doentes. Por quê? Porque se temos uma pessoa doente trafegando normalmente na sociedade, a propagação do vírus vai ocorrer de maneira absurda, pessoal. E aí você põe em risco tanto a sua vida, quanto a vida de outras pessoas, mesmo você que esteja doente e não apresente sintoma nenhum. É claro que essas medidas, a um primeiro momento, somam com um viés muito intervencionista. É o Estado querendo mandar o que eu quero fazer, o que eu posso fazer, aonde eu posso ir, aonde eu devo ir. É o Estado dizendo que meu comércio não pode abrir, por exemplo. Além dessas medidas, a gente tem algumas mais voltadas para um âmbito mais regional, como, por exemplo, a restrição de locomoção interestadual, de locomoção intermunicipal, né? Vimos aqui, inclusive, aqui no estado do Maranhão, que o governo estadual expediu um decreto há um tempo já, acredito que já foi até revogado, proibindo o transporte público coletivo intermunicipal, proibindo o transporte público coletivo interestadual. Ônibus que vinham de outros estados não puderam mais adentrar o estado do Maranhão. E todas essas medidas visando... Oi? Estou pedindo para o pessoal mandar para E todas essas medidas visando diminuir a propagação desse vírus no nosso território. Só que aí surgiu outro questionamento, né? A Lei 13.979, de competência da União, de feitura de ordem da União mesmo, ela estabeleceu que algumas dessas medidas seriam tomadas apenas pelo governo federal, como é o caso do estabelecimento de serviços essenciais, quais vão poder continuar funcionando nesse período de pandemia, né? Quais os municípios que haveriam restrição de locomoção interestadual, intermunicipal.
E nesse momento em que ele estabeleceu a lei estabeleceu como sendo de competência do governo federal, inclusive com um ato conjunto de alguns ministérios, Ministério da Saúde, da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Infraestrutura, que seria ato de competência desses ministérios estabelecer restrições à liberdade de locomoção, a gente começa a questionar o seguinte: pois é, mas saúde não é um direito de todos e dever do Estado? E aqui, quando você fala Estado, você está falando a união de todos os entes que compõem a República Federativa do Brasil? E aí, o município não vai poder expedir uma norma administrativa, uma norma legal, se for o caso, criando meios para evitar essa propagação desse vírus no nosso território? O município e o Estado não vão poder agir também? Por isso, o PDT, um partido político com representação no Congresso Nacional, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, visando o quê? Visando retirar essa competência meio que exclusiva do governo federal de agir em combate ao coronavírus. E aí, o que o Supremo entendeu? É o seguinte, que essas medidas adotadas pelo governo federal não inviabilizariam outras medidas que pudessem ser adotadas pelos municípios e pelos estados. Como eu já falei anteriormente, o dever de prestar saúde é do Estado como um todo. Não é exclusivamente do governo federal, não é exclusivamente do governo municipal, do governo estadual. E aí a gente entra numa seara de competência comum quando é a seara administrativa. E aí podemos ver atuações por meio de decretos, se for o caso, decretos estaduais, decretos do prefeito municipal, de estabelecendo medidas de contenção ao coronavírus. Nessa seara, quando o STF disse que seria também atribuição dos outros entes, ele disse mais. Além de ser disso não impedir a atuação dos outros entes federativos, a competência ali estabelecida também é concorrente. E aí a gente faz uma pequena diferença: competência comum e competência concorrente. Competência comum é de atuação administrativa, tá bom? Competência concorrente é de atuação legislativa, é de criar leis sobre a matéria. E aí o nosso artigo 24 da Constituição Federal, entre diversas situações, vai dizer que é competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal legislar em matérias de defesa da saúde, né? Além de ter o artigo 196 estabelecendo já como competência comum administrativa o direito à saúde, quando ele diz que é dever do Estado e direito de todos nós. E aí vimos aqui uma autorização da Corte Suprema em que os estados e os municípios poderão sim ter uma atuação energética, ter uma atuação normativa de combate ao coronavírus, né? Uma atuação hoje, pelo menos na questão da jurisprudência, autorizada pela nossa Constituição, autorizada por aquele a quem cabe a última interpretação sobre o que diz a nossa Constituição. E aí a gente volta ao debate. Isolamento, quarentena, restrições à liberdade de locomoção interestadual, intermunicipal. São diversos direitos fundamentais que vão ser atingidos nesse momento. Quando a gente fala que não pode ter aglomeração, nós atingimos o direito de reunião, por exemplo. Quando falamos que você deve, na verdade existe uma recomendação que você deve ficar em casa, atingimos o seu direito de liberdade de ir e vir. Nesse sentido, eu vou poder espalhar para mais outros direitos. Não é só a liberdade de reunião. Se eu não posso me reunir, determinados trabalhos não vão poder existir. Tem uma liberdade econômica. Se eu não posso me reunir, como que eu vou participar de um culto religioso? Como que eu vou participar de uma missa? Como que eu vou participar, por exemplo, de um culto mesmo, de uma igreja? Se a gente deve se reunir. Além disso, pessoal, se eu não posso sair de casa, como que eu vou praticar atividade física, por exemplo? E aí querer fortalecer mais a minha saúde? Ou seja, a todo momento, nesse cenário de pandemia, a gente vê autorizações do poder público, a gente vê autorizações do governo federal, do governo estadual de forma muito energética, do governo municipal, às vezes mais energética ainda, restringindo direitos fundamentais. Direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, né?
maioria deles considerados até cláusulas pétreas, ou seja, que não podem ser abolidas do texto constitucional. E aí, essas restrições podem ocorrer na medida que estão ocorrendo? Gente, para responder essa pergunta, você quer falar alguma coisa, Jonas? Estou entendendo aqui. Tá bom. Para responder essa pergunta, a gente tem que lembrar a máxima, né? Nenhum direito é absoluto. Nenhum direito é absoluto. Todos os direitos existentes, todos os direitos dados aos cidadãos brasileiros, através da nossa Constituição, eles vivem em constante conflito. Em constante conflito, até em abstrato, até no texto da lei mesmo. Por exemplo, a Constituição garante o direito de propriedade. Nesses termos, é garantido o direito de propriedade. Né? Logo mais, nos incisos posteriores e em alguns anteriores, diz o seguinte: a propriedade, outrora garantida, a propriedade privada, poderá sofrer intervenções do poder público. Em caso de iminente perigo público, poderá haver restrições ao direito de propriedade. A propriedade vai ter que atender uma função social. Você não pode dispor da sua propriedade da maneira que bem entender. Temos que ver sempre um aspecto coletivo, né? Além desses direitos não serem 100% absolutos, nós temos que ver um aspecto coletivo desses direitos. Sempre que eu tiver um conflito do meu direito individual com o direito da coletividade, teremos aqui a incidência de um princípio chamado de supremacia do interesse público sobre o privado. O interesse da sociedade se sobressai sobre o direito individual. E mais, pessoal, não existe essa questão dos direitos fundamentais como serem absolutos, até mesmo para o direito à vida. O direito à vida não é absoluto. Nosso Estado admite, em certas situações, um ataque à vida das pessoas. Como, por exemplo, uma situação muito excepcional do direito brasileiro, que é a pena de morte. Excepcional porque ela só acontece em caso de crime de guerra, em caso de guerra declarada, desculpe. E aí, se numa situação dessa, até o direito à vida eu vou poder restringir, é claro que em outras situações eu poderei sim ter pequenas intervenções, às vezes intervenções mais efetivas, nas liberdades individuais, visando, ao fim e ao cabo, garantir que a sociedade sobreviva àquele momento. Se a liberdade de locomoção de uma pessoa A, pode ofender a saúde de toda uma coletividade, essa liberdade de locomoção deverá ser restringida, visando assim resguardar a saúde de todos. Quando você dá uma determinação de isolamento para uma pessoa infectada, essa pessoa de fato deve se isolar, mesmo que ela não apresente sintomas. Ela pode ser uma pessoa assintomática, uma pessoa que tem uma imunidade mais forte, via a ter poucas coisas, até como o chefe do Poder Executivo Federal chegou a dizer, apenas uma gripe, né? Se muito, eu terei como se fosse uma gripezinha. Mesmo que você tenha só essa gripezinha, pode ser que a pessoa que você vai conversar na rua, pegar a mão para fechar o negócio, comprar alguma coisa na rua, conversar de qualquer modo, pegar em um corrimão que outra pessoa vem lá e pega. A pessoa que pegou ali depois de você pode não ter a imunidade que você tem. Pode não ter a saúde que você tem. E aí essa pessoa provavelmente vai estar portando a partir dali um vírus que é fatal para ela. E aí a gente tem que pensar em uma situação bem mais plural, bem mais coletiva do que individual. E aí a gente passa agora para entrar numa situação penal. Se essa pessoa está infringindo uma determinação do poder público de isolamento, e essa determinação existe para garantir a saúde pública, para garantir a saúde de outras pessoas, esse indivíduo pode responder criminalmente? E aí a gente tem que lembrar da existência no Código Penal de um crime chamado infração à medida sanitária. Infração à medida sanitária, que está lá no artigo 268 do Código Penal, que diz nos seguintes termos, que infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa
é punível com pena de detenção de 1 mês a 1 ano. Tudo bem, é um crime de menor potencial ofensivo, mas não deixa de ser um crime. E aí temos que ater as palavras que dispõe a lei. Infligir determinação. Essa determinação é muito diferente da recomendação. A determinação se aplica em situações excepcionais às pessoas, por exemplo, que estão contaminadas com coronavírus, que estão suspeitas de contaminação, que mantiveram contato com pessoas contaminadas. Essas pessoas devem sim respeitar um isolamento, né? E nós, que às vezes não estamos contaminados, como ficamos? Nós devemos respeitar as recomendações do poder público, as recomendações de quarentena. E aí a gente começa a discutir. Sim, mas aí o poder público vai poder de fato impedir que eu saia de casa? Ele pode não fechar a sua porta. Mas ele pode, através de meios indiretos, evitar que você venha a sair. Por exemplo, fechando o comércio não essencial. Fechando o barzinho do final de semana, da sexta-feira à noite, do sábado à noite, como hoje é, em tempos de normalidade. Chapadinha estaria vivendo um auge aqui, né? Período junino. Evitando essas festas comemorativas, evitando o funcionamento de comércio essencial, ajuda sim a evitar que pessoas saiam de casa sem a necessidade devida. E aí a gente vai lembrar, o município pode fazer isso, o Estado pode fazer isso, o STF já afirmou que trata-se de competência concorrente no âmbito legislativo e competência comum no âmbito administrativo. E temos que lembrar uma súmula antiga, uma súmula vinculante antiga que existia do STF, que existe ainda, desculpe. A súmula vinculante 38, a qual esclarece, em palavras solares, assim dizendo, que é de atribuição do município estabelecer o horário de funcionamento dos comércios. Se há muito tempo já se discutia essa situação, o município pode sim estabelecer o horário de funcionamento comercial, hoje ainda mais. Eu posso até evitar, por exemplo, que determinado comércio essencial funcione em 24 horas, estabelecer, ramo A vai funcionar de 8 a meio-dia, ramo B das 14 às 18, ramo C poderá funcionar 24 horas. Tudo isso como medida preventiva de propagação desse vírus. E aí, quando a gente entra nessa situação de que o comércio vai começar a parar, a gente entra em setores mais sensíveis da sociedade, que é o bolso do cidadão. E aí, nesses setores mais sensíveis da sociedade, a gente começa a ver restrições ao trabalho individual. Como é que fica o meu trabalho? Tem uma pessoa infectada em casa, como é que eu vou fazer? Eu não vou poder ir trabalhar, eu vou perder aqueles dias, vou ser demitido. E o patrão vai ter que ficar pagando, arcando com a mesma carga tributária diariamente. Nós pagaremos nossos tributos sem estar sequer trabalhando. E aí eu retorno a palavra o grande Jonas, que eu acredito que ele, com muito mais propriedade que eu, poderá comentar um pouco mais sobre esses desenrolares trabalhistas, contábeis, financeiros, tributários. E aí, Jonas, sou todo ouvidos a você. Aí é com a gente. O senhor falou sobre essas medidas reclusivas. A gente tem que pensar o seguinte. Nós, brasileiros, nesse momento, a gente deve pensar muito mais na palavra proteção do que reclusão. A gente vê mais como reclusão. Estou preso, não sei o quê. E a parte coletiva. Teve uma coisa que um advogado sempre me disse, ele diz assim, se tá no mar, aí tem duas tábuas. Essa tábua só suporta uma pessoa. Aí tem duas morrendo afogadas. Se essa outra afastar a outra para poder pegar a tábua, para salvar a sua vida, ali já não foi crime. Porque foi uma proteção à vida. Só poderia ser uma. Então, assim, para que isso não ocorra, é bom que a gente pense no próximo. Que a gente possa usar realmente os direitos justamente como uma prevenção. Já que esse acontecimento
não pode ser desfeito. E assim, quanto a isso, que o professor relatou muito bem sobre os direitos, desde partindo lá de cima até as normas, no caso das cidades, eu vou falar aqui sobre as normas de trabalho. E eu vou enfatizar apenas duas normas. A MP, está com muito tempo aí? Queria perguntar aí para o pessoal se está com muito tempo. Porque caso se tiver, eu posso... um pouco de eco mesmo, Jonas. Eu vou abrir rapidinho só outra live. Aí a gente ainda tem tempo, só para... Porque é muito importante essa parte aí para o pessoal entender, viu? Tá bom. Eu vou até colocar um fone de ouvido, que talvez seja o teu áudio retornando pelo meu celular. Pode ser. Perfeitamente. Uhum. Já, pessoal, a gente retorna. O pessoal já está começando a entrar na segunda parte dessa live. Justamente, eu até peço desculpa a todos que eu tive que encerrar para isso, porque assim, o assunto é bem importante. Aí eu não queria ter prejuízo de ficar duplicando fala, enquanto o pessoal poderia entender e vai entender melhor o que a gente vai discorrer aqui. Lembrando que essa live vai ficar salva justamente para os que não tiveram a oportunidade de estar com a gente agora nesse momento, para eles poderem recapitular. Salvou aquela primeira parte? Salvou aquela primeira parte já, Jonas? Salvei. Eu botei lá um live, botei qualquer nome, mas botei no IGTV. Depois a gente vai ver isso. Então, assim, pessoal, começando essa segunda parte, tem duas medidas que eu vou falar que é bem interessante, que é a MP 927 e a MP 936, que visa justamente a 937, ela foi publicada em 22 de março de 2020. E qual a pretensão do governo lançar uma medida provisória? Justamente para manter preservado os empregos. Ou seja, durante a calamidade pública, eles visaram o seguinte, que o empresário com o empregado, eles poderão celebrar contratos, no caso, acordos individuais, respeitando os limites estabelecidos. E quais foram os pontos principais? Primeiro, o teletrabalho. Visto que o teletrabalho, ele, nessa pandemia, vocês viram que muitos empregos se readaptaram. Meu, por exemplo, contabilidade, vocês viram que alguns contadores já perceberam que não é preciso presencial para a gente executar o nosso trabalho. Então, melhorou bastante para quem, no caso, está se inovando a essa área. E assim, para os empregos que realmente não podem, até então, essa medida não se aplica, mas para os empregos que pode ser feito isso, fica a critério do empregador justamente estabelecer o teletrabalho, seja ele integral ou em partes. E isso se aplica aos estagiários, aprendizes que podem trabalhar dessa forma. Lembrando que se eu for, tá aqui, eu for trabalhar de casa, teletrabalho, aí eu não tenho notebook. A empresa, fica a critério da empresa, ceder a internet, computador, material para que eu possa executar o meu trabalho. E essa parte que a empresa empresta os equipamentos para o funcionário poder trabalhar, isso não conta como salário e não conta também como bonificação, fica uma parte reclusa. Então, assim, a empresa, porque eu te emprestei um notebook, eu vou descontar do teu salário, hein? Não pode. Justamente é uma medida que visa a proteção do empregado e do empregador. Na parte de antecipação de férias, assim como concessão de férias, essa medida ela trata que pode ser informado ou por escrito ou por meio eletrônico em 48 horas com antecedência. O empregado ele pode conceder as férias coletivas
e as férias individuais. Ressaltando que, para as pessoas que estão em risco ou infectadas com coronavírus, eles têm prioridade nessa parte bem aí. E quanto ao aproveitamento e antecipação dos feriados, claro que isso daí pode ser feito, né? Só que isso pode ser feito de duas maneiras. Essas antecipações podem ser de feriados federais, de feriados estaduais e de feriados municipais. Ressaltando que, nesses feriados, a empresa ela poderá compensar de duas maneiras. Ou compensar através do banco de horas. Mais para frente, o empresário pode conceder como folga para o empregado, ou essas horas podem contar como hora extra. Lembrando também que a parte de segurança e exigências cabíveis, elas estão suspensas. Ressalvado também o exame demissional. A não ser que, em 48 dias atrás, ele tenha sido feito normalmente para o empregado. Senão, o exame demissional, ele é obrigatório. Em questão do diferimento do FGTS também, é importante isso, para quem é empreendedor aqui, que isso foi adiado. Os prazos. Foi suspenso a exigibilidade do FGTS. Só que não foi extinto. Não foi realmente tirado isso. Só foi os prazos alterados. Então, mês de março, abril, maio, junho, isso daí já vai ser pago, pode ser parcelado em 6 parcelas a partir do mês de junho. E é que eu estou bem sintetizando para vocês, eu vou entrar aqui na MP 936, que aí eu vou dar um fechamento bem bacana. Na 936, ela já foi no dia 1º de abril, que o governo já editou essa medida, já fez essa medida provisória, que ela é o seguinte: ela visa a manutenção do emprego e renda, e também ela é um programa emergencial face ao Covid-19. E assim, ela trata de uma medida muito interessante, que é a redução do salário. Isso daí, muita gente tem dúvida, quanto é que vai reduzir, como que vai reduzir, para quê? Então, quem está aqui nessa live já vai saber como, já vai saber quanto, já vai saber o que pode, o que não pode. E aqui eu vou sintetizar. Pode ser reduzido, a partir, essa redução, ela pode ser feita de salários em 25%, em 50% do salário e em 70%. Só que, ressaltando, o valor dos salários. Porque um salário de até 1.599, ele pode ser reduzido até 25%. A partir disso, é que pode ser reduzido até 50% de um salário até 2.666/29. Então, assim, de 2.666 para cima, pode ser reduzido até 70%. Pode falar. Mas essa redução, Jonas, ela é proporcional ao trabalho da pessoa, por exemplo? Eu vou reduzir também a jornada de trabalho? Com certeza. Com certeza, ela é proporcional à jornada de trabalho. Como, por exemplo, eu vou pegar aqui o exemplo clássico da redução de 25%. O trabalhador, as horas que ele trabalha por semana, por lei, é 44 horas semanais. Ela irá reduzir, esse cálculo é feito em 44 horas vezes 0,75. 75%, já que diminuiu 25% do salário, diminui também 25% da carga horária trabalhada. Então, esse funcionário ele vai trabalhar apenas 33 horas semanais. Correta a explicação? Deu para entender? Então, o trabalhador que ele faz 44 horas,
ele vai trabalhar apenas 33 horas semanais. Então, vai diminuir 25% do salário. Aí, o que acontece? O governo, para diminuir essa disparidade aí, questão, porque o empregado ia ter muito prejuízo com isso, o que o governo fez? Para o funcionário tiver 50%, 70% de redução, esse cara vai ter uma queda, supomos que vai ser bastante no salário. O que o governo faz? É calculado de acordo com a tabela do seguro-desemprego, quando o cara ganha 1.200, bota isso vezes 0,8. Então, esse 1.000, bota bem aqui, a calculadorazinha rapidinho, e contador é assim, esses 1.200 vezes 0,8, ele vai receber apenas 960. Só que o que o governo faz? Quando reduz 25% da jornada, o governo ele compensa uma parte, no caso desse salário. Como, por exemplo, o cara recebe 1.200 ou 1.500. Vou botar aqui um contador um número bem simplório. 1.500 reduziu a 25%, o empregador vai pagar apenas 1.125. Já o governo, ele vai arcar na base dos 80% que seria do seguro-desemprego. Essa é a base do governo. Então, ele vai pagar R$300. Então, o empregado que ganhava 1.500, ele vai ganhar 1.425. Não vai ser tanto assim. Não vai ser tanto previsto para o empregador, para o empregado. Então, essas medidas, eu sei que foi muita conta aqui, mas é justamente para a gente entender, porque essa informação, pouquíssimas pessoas não. Eu realmente não... Quando começa qualquer parte contábil aí, matemática, eu fico até... Contas simples. Então, assim, o que acontece? Já falei da redução dos salários. Aí o que acontece? O empregador, ele pode suspender os contratos de trabalho. O governo, o que ele faz? Ele priorizou os acordos individuais, diminuindo a burocracia. Você viu que ficam dispensáveis exames médicos, a proteção de segurança, que, no caso, isso é uma questão justamente para manter os empregos. Então, essa suspensão, ela visa justamente o quê? Preservar o emprego e a renda, manter o funcionamento das atividades essenciais, reduzir também o impacto causado pelas consequências do Covid-19. E assim, referente a essa suspensão, o empregador ele pode suspender até 60 dias. Só que, para falar para o empregado, ele tem até 2 dias de antecedência que ele pode comunicar. Ressalvando uma coisa, que, vou dar um exemplo, eu estou suspendendo seu contrato de trabalho agora. Estou te suspendendo da live. Então, o que acontece? Eu não vou pagar o seu salário, mas os benefícios, vale transporte, alimentação, saúde, essas outras coisas, eu vou ter que pagar. Com ressalva se eu for uma empresa que eu faturo, ou seja, que eu vendo a partir de 4,8 milhões. Aí eu vou ter que lhe dar uma ajuda de 30% do seu salário. Esses 6 meses, esses 2 meses que você for afastado, eu vou pagar aqui 30% do seu salário. Então, o que acontece? Essas medidas, eu estou indo profundo nelas justamente para a gente conhecer mais sem apenas aquela informação. O governo está me cortando. O governo está dando isso. Não é que seja dando. É medidas protetivas. Que vai proteger tanto os empregados, quanto mais ainda os trabalhadores. E assim, no artigo 17, ele dispõe o seguinte, que as comunicações, elas foram justamente direcionadas à parte eletrônica.
teve um rapaz que foi demitido há pouco tempo agora. O que aconteceu? A entrada do seguro-desemprego, as coisas da Caixa, a papelada dele, as resoluções, FGTS, direito, tudo foi feito, inclusivamente, principalmente no WhatsApp. Tudo. No WhatsApp eu liguei para lá, por sim, deu entrada no seguro-desemprego. Então, assim, justamente o Estado, ele aplica, quando o senhor falou, essa restrição, não é apenas para a sociedade, como um todo. A gente vê que na parte do emprego, não estou falando de política aqui, mas na parte do emprego, essas medidas foram justamente para proteger o alto índice do desemprego, que, face a isso que aconteceu, tenho certeza que as consequências são bem alarmantes. Tão é que, assim, no artigo 14, quanto à fiscalização, desde quem infringe as normas da MP ou de qualquer lei, fica cabível aos infratores as multas do artigo na lei 7.998 de 1990. E assim, outra coisa que eu já estou fechando aqui é, no caso, o benefício emergencial aos trabalhadores. Muita gente pensa, esse benefício é apenas para quem não faz nada. Estou aqui falando ao grosso modo. Para quem está em casa, para quem não tem emprego. E não. Esse benefício, para quem tem redução do salário, esse benefício é justamente para compensar. E outra coisa, quando o empregado ele pega a suspensão temporária do contrato, esse benefício, ele vai equivaler a 100% do seguro-desemprego. Ou 70% do seguro-desemprego. Isso vai depender da categoria do salário da pessoa. Porque se o cara, eu trabalhava para você, eu ganhava 5 mil, aí você suspendeu o meu contrato, é óbvio que o governo não vai me pagar 5 mil. Tem uma parcela aí, visando que justamente o governo ele não dá conta de tirar tanto dinheiro, tirar tanto recurso para suprir a falta de todo mundo. Eu sei que muitos ramos foram afetados, muita gente, só que essas medidas do governo é apenas, já que não pode sanar de uma vez, vamos pelo menos amenizar a situação. Por isso que, em alguns casos, ele não vai pagar o salário integral, mas pelo menos ajuda. Não é só para uma parcela. Até para os empregados que fazem o Brasil rodar, justamente isso acontece. Então, assim, o que o governo fez? Pega essa burocracia aqui, ó, joga fora. Agora, o que vai prevalecer é o contrato individual. O governo, ele jogou essa medida de... O senhor tem a opção de suspender o meu emprego justamente para você não me dar uma demissão. Que a demissão aí já é realmente um vínculo que corta o empregado com a empresa. Então, essas medidas justamente para isso. Lembrando que não foi só a face de emprego e empregador. As partes também da empresa, como você viu, o FGTS foi suspenso. Então, ela pode pagar a partir do mês de julho em 6 parcelas. Outra coisa, as obrigações, no caso, pagamento de ICMS, as folhas de pagamento, suspenso também. Pode ver que os MEIs, as empresas microindividuais, vão pagar a partir de setembro. Então, foram suspensos também. Aí, e nós, contadores, que fazemos esse trabalho? Aí o nosso conselhozinho, ó, Ivan Zumi Breda, que é o presidente, foi lá, rapaz, e agora? E os contadores estão ferrados, vão ficar trabalhando e não vai suspender nada? Aí foi que foram suspensos de muitas obrigações que a gente fazia, os prazos. Porque justamente as obrigações como a DIRP, outras obrigações, acessórios contábeis, se a gente perder um dia, tem multa que a gente já pega de R$500, 600, 700. Então, assim,
é uma responsabilidade que o contador tem. Foi uma das classes que não parou de jeito nenhum, passa a pandemia. E assim, esses prazos nada mais do que foram suspensos aí por determinação quanto isso que está acontecendo. E outra coisa que já para finalizar é a parte do imposto de renda, que eu quero lembrar esse povo aí que não fez ainda sua declaração do imposto de renda, que está aí brincando e tal, vamos deixar, foi suspensa para junho, vai chegar setembro e nada. Então, assim, gente, já é 6, hoje só falta 24 dias para poder fazer essa declaração. Então, assim, é importante que você se atrele, ou vou dizer aqui uma palavra mais simples, se achegue a algum profissional qualificado que possa atender suas necessidades. A gente fez essa live, eu sei que nem eu não me esperava me aprofundar tanto, porque, assim, realmente, norma trabalhista tem que se aprofundar. Se tiver alguma dúvida, alguém pode falar aqui nos comentários. Então, foram essas as medidas. Se o senhor, professor, quer perguntar alguma coisa, eu estou aqui para lhe responder. Assim como você tiver dúvida, você pode... Não, eu acho que a dúvida que eu tinha mesmo, Jonas, era essa mesmo do imposto de renda e até quando que vamos poder declarar. Será que não vai haver uma nova suspensão, um novo adiamento, né? E agora uma dúvida pessoal. E as restituições? Já começaram? Quem é que tá para receber primeiro? Já quero saber quando vou receber a minha restituição, né? Com certeza. As restituições, o prazo delas, até então, não foram alterados. Então, eu sei que eu pesquiso aqui. Só que podem ser, porque realmente está saindo muito recurso, que é desse auxílio, tem a compensação dos trabalhadores. Então, assim, além disso, os recursos para a saúde, que o senhor sabe que está saindo, muito dinheiro para isso. E a gente tem que lembrar, né, que dinheiro não nasce em árvore. O dinheiro, por mais que seja público, por mais que seja do governo, sai da gente, sai do nosso bolso. E esse cobertor, que é o dinheiro público, é curto. Se vai para um lado, desfalca em outro, né? E aí a gente tem que sempre pensar nesse viés também, que como o momento que passamos naturalmente vai diminuir a arrecadação tributária, vai diminuir a geração de renda, é claro que o dinheiro privado que vai ser transferido para dinheiro público quando você paga um tributo, quando você paga um imposto, uma taxa e assim sucessivamente, vai diminuir também, né? São consequências da crise que infelizmente teremos que suportar. O que a gente tem que se adequar, se adaptar, é a entender o momento que passamos, né? Nos readaptarmos para irmos dançando conforme a música e reconstruindo esse país depois dessa pandemia, né? E se preparando para um momento de reconstrução. Pode ver que o governo, ele suspendeu. Suspende salário, suspende isso, suspende aquilo. Mas ele não extinguiu. Ele não extinguiu o pagamento de imposto, não extinguiu o pagamento de IPVA. Tá, eu não renovei minha carteira de motorista. Estou aqui, eu estou infrator. Mas assim, a lei assegura que eu posso andar normalmente porque o Detran não está funcionando, então foi suspenso. Não foi extinto. Então tenho que fazer minha renovação, tenho que pagar o imposto de renda, tenho que cumprir com as obrigações acessórias da empresa. Claro que essa suspensão, esse prorrogamento de prazo já foi um alívio e tanto face ao que a gente está enfrentando, o coronavírus. E quando o senhor falou aí que o dinheiro não nasce em árvore, eu vou simplificar aqui justamente esse pensamento para as pessoas nunca mais pensar assim, eu vou dar aqui uma solução, vamos imprimir dinheiro. Gente... Imprimir mais dinheiro. Já deram essa solução alguns anos atrás, né? Até eu também, quando eu era menor, eu tinha essa solução. Então, o que acontece? Gente, a riqueza no Brasil, ou de qualquer país, pega qualquer país, não está no papel. Não está no papel. E sim, está no PIB, o Produto Interno Bruto, naquilo que ele tem de patrimônio. Então,
que vale no Brasil não é a emissão de dinheiro, é aquilo que realmente o Brasil tem, ou seja, é o seu lastro. O lastro é que é realmente a riqueza de um país. Por que a Venezuela está acabada? Lá eles tentaram também imprimir dinheiro, mas o lastro dele é o quê? É o petróleo. O petróleo, como reduziu o preço, reduziu também a produção, acabou a Venezuela. Qual é o lastro lá daquela série lá da Casa de Papel, lá da Espanha? O ouro da Espanha. Muita gente já assistiu a Casa de Papel. Tirou aquele ouro ali, daquele país, acabou muito a economia. Então, o Brasil é justamente isso. O lastro do Brasil está em soja, está nos produtos que ele produz, está na carne bovina, está no frango, está aonde o emprego, a produção do Brasil. Pode ver que quando o Brasil produz e exporta, ele incha. Pode ser... o governo ele pode abaixar o salário do trabalhador para R$2, mas se a produção do Brasil estiver em alta, o quilo de arroz vai ser 0,01 centavo. Então ele vai ter como se sustentar, vai ter como com R$2 comprar 2 casas. Então, assim, o dinheiro do país está justamente isso, no lastro. Não está no papel. O papel só representa o patrimônio que ele tem. E isso é que justamente a gente deve entender nessa parte aí do básico, do mínimo que eu sei de economia. Então, eu perfeito. Aí foi muito mais do que eu sei na vida toda de economia, né? Mal é economia pessoal mesmo, e ainda com muitas crises. Com certeza. É por isso que eu mando um abraço para o Hudson, que foi meu professor de economia. Ele me ensinou pelo menos essa parte eu não estava dormindo na aula dele. Então, professor, aqui eu concluo meu assunto. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários. Se o senhor tiver, estou aqui à disposição. Alguma consideração que o senhor tenha a fazer? Não, só considerações, na verdade, é resumir o que eu falei, né? Meu áudio tá baixo para ti, Jonas, ou tá normal? Tô tranquilo, tá perfeito. Tranquilo, né? Resumir o que eu falei em palavras mais simples, porque talvez eu tenha sido muito técnico no meu momento anterior. E aí eu só temos que lembrar, né, que esse momento, ele exige sim, abrir mão de certas coisas. E esse abrir mão de certas coisas naturalmente vai envolver você ter restrições nas suas liberdades, aí eu digo liberdades de um modo geral, né? Liberdade individual, liberdade econômica, liberdade religiosa, como comentamos. E aí abrir mão dessas pequenas, às vezes grandes liberdades, em prol de uma sociedade. Em prol de se preocupar com o próximo, da saúde coletiva. O que adianta somente eu me preocupar com apenas comigo? E aí, querer que o mundo se acabe. Eu mesmo doente, vou sair, vou fazer tudo. Ou mais, eu não sinto nada disso, eu sou imune. Ou muito mais. Eu já peguei, já fiquei, foi bom, então vou poder fazer tudo que quero. Espera lá, meu amigo. Às vezes, você querer se valer demais da sua liberdade individual pode pôr em risco uma liberdade coletiva. Você querer ir para o barzinho pode pôr em risco a pessoa que estava lá trabalhando. Pode pôr em risco a saúde da família dessa pessoa. E aí a gente tem que ter, sim, esse pensamento social. A gente tem que ter esse pensamento coletivo e lembrar acima de tudo, que esse momento é temporário, que esse momento é passageiro. Essas medidas que estão sendo adotadas é justamente para que isso passe de forma mais leve, né? É claro, esse momento, e aí faço uma ressalva que não foi objeto da nossa live, mas que pode ser um encontro futuro, né? Muita gente está se aproveitando do momento para sustentar interesses escusos, interesses proibidos. A gente está vendo, né? No momento de crise sanitária, no momento de crise da saúde, financeira, trabalhista, de tudo mais, crise social, crises psicológicas nas famílias, tem gente que tem o escrúpulo de desviar dinheiro público, de desviar dinheiro de respirador. Que aí a ausência de um respirador na cidade pode ser fatal para muita gente. De ter médicos, enfermeiros, sendo destratados por pessoas
de ter servidores públicos que estão desviando testes de coronavírus para vender por R$35, R$50 para o particular. Aqui a gente está vendo também uma face da sociedade que, infelizmente, já vem desde seu início, né? E aí temos, de fato, que ser energéticos com medidas arbitrárias, é óbvio. Temos, de fato, que ser energéticos com medidas de corrupção. E sempre que tivermos contato com tais fatos, repudiar da forma mais legal possível, denunciar as autoridades competentes. Está aí o Ministério Público ouvindo essas situações. A própria sociedade civil tem meios de reagir a essas situações e não deixar que gente se aproveite do momento extremamente complicado que estamos passando, um momento extremamente sensível que estamos passando, para simplesmente meter a mão no que é do povo, pessoal. E aí fica esse meu recado, né? De devemos aceitar o momento, encarar a realidade e ter forças para superá-la, né? E ter forças para superá-la da maneira menos traumática possível, evitando aí uma propagação maior dessa doença. Chapadinho, uma cidade de 70 mil habitantes, chegou a 1.200 casos. Pessoal, façam um comparativo com Teresina, uma capital de um estado que tem cerca de 700 mil habitantes, ou seja, pelo menos 10 vezes mais, só tem 2 vezes mais casos confirmados. Às vezes, a medida tomada pelo poder público pode até ser energética, mas o que adianta se o povo não vestir a camisa de combater uma doença invisível, né? E também devemos combater não só a doença invisível, como também esses atos que eu comentei agora há pouco, de corrupção, de deslealdade, de ilegalidade, de criminalidade, que tenta crescer num momento tão trágico para nosso povo. E aí é uma coisa que o senhor fala, é uma coisa que o senhor falou que realmente bateu na minha ferida como contador, porque assim, a gente, profissional, acaba se informando de tudo, acaba se informando de economia, de política, de tudo isso. Então, assim, quando o governo pegou esse recurso, tá, a gente vai liberar aqui bilhões para a saúde, aí distribui entre os estados, para mim eu fiquei feliz, eu digo, pronto, vai dar uma melhorada bastante. Aí, o que acontece? Esse dinheiro, sem licitação, joga um dinheiro desse na mão de governador, na mão de prefeitos, sem um devido procedimento que não vincula a uma despesa. Aí fica a critério do governador, fica a critério do prefeito, a utilizar esse dinheiro como bem quer. Aí o que acontece? O prefeito, que não tinha nenhum caso na cidade, inventa 2, 3, justamente para ceder o recurso, para declarar uma cidade que nem está com casos confirmados, para declarar a cidade como estado de calamidade, para vir mais recursos, e como ele gasta como bem quiser, aí acontece isso. Não, e aí, Jonas, só lembrar que essa inexigibilidade ou dispensa de licitação nesse momento é necessária. Né? A gente tem que lembrar que ela é necessária. Um procedimento licitatório é demorado, é burocrático. Né? E aí pode ser que a emergência que surja no momento não viabilize um procedimento burocrático e demorado. É claro que deve sim ser agilizados essas formas de compra, essas formas de gasto do dinheiro público em prol da saúde, só que aí temos que ter esse controle do dinheiro público, né? Temos que saber com que está sendo essas gastos, essas verbas públicas, até mesmo, pessoal, porque dinheiro público, o nome é autoexplicativo, é público, pessoal. O que temos são apenas administradores temporários, ressalto, administradores temporários desse nosso dinheiro, né? Temporários, vivemos em uma república. Essa administração da coisa pública tem que ser temporária, né? E sempre voltada a entender o interesse maior, atender o interesse público, né? Com certeza. E aí eu acredito que a gente não deve nem se prolongar muito nesse tema. É um tema que exigiria uma live só para ele. De um dia. Tá bom? Então, assim, de um dia. E não esgotaríamos a temática, né? Com certeza. Eu agradeço demais pela participação sua, por aceitar esse convite meu.
Tenho certeza que você é um advogado que eu admiro bastante como professor, como alguém que tem me norteado ao melhor caminho. Eu espero ter contribuído, assim como para o senhor, porque a gente nunca sabe de tudo, quanto às pessoas, aos alunos, aos meus colegas que estão nessa live, formalizar aqui meus agradecimentos. E assim, o que permeia é gratidão pelo assunto, a gente vai deixar esse assunto salvo. É importante demais, que não só a gente, porque assim, é importante que todos se conscientizem, não tomar proveito dessa situação, que a gente possa cuidar do próximo, que a gente possa visar medidas protetivas, porque isso vai passar e tenha certeza, eu, como um estudante, o professor e como advogado, a gente espera sim que o Brasil se saia disso e se torne um país mais forte, um país com mais renda, um país com mais empregabilidade, um país com mais oportunidade. É por isso que às vezes a gente passa aqui o dia todo, não é nem pensando em recursos, porque a gente não tem, mas numa live dessa daqui, que tá o quê? Agora tá 11 pessoas, mas eu tenho certeza que essas 11 pessoas têm uma informação de qualidade, não é alguma coisa, eu acho, eu penso, fora de política, mas assim, algum assunto pertinente, algum assunto que vai servir para a vida toda de vocês. O que eu já ouvi desse homem aí que está do outro lado e de outros professores serviu e serve para a minha vida toda. Então, aqui eu me despeço com gratidão. Se o professor quiser concluir alguma palavra, aí eu concluo e a gente a minha palavra maior é gratidão, né? Obrigado pelo convite, agradeço demais o convite. Estou sempre à disposição de todos, especialmente aos dos meus alunos, que são mais colegas de profissão, de debate do direito. E aí, um abraço para a dona Joana Neumann aí, que está nos acompanhando, sempre interagindo bastante. Aos demais colegas, familiares, minha maninha, um cheiro para minha maninha, para todos nós, né? Agradeço demais a participação de todos. E aí, Jonas, brigadão pelo convite, viu, meu cara? Estou sempre à disposição. Aprendi muito com você hoje, como eu já comentei diversas vezes na nossa sala de aula. Esse processo de ensino e aprendizagem é uma via de mão dupla. Ninguém é tão ignorante que não tenha algo a ensinar. E ninguém é tão inteligente que não tenha nada a aprender. Estamos sempre nesse processo de ensino, de aprendizagem. E hoje eu acredito que para mim foi mais aprendizagem do que qualquer coisa. E eu agradeço demais o convite, viu? Fique com Deus, meu caro. Um abraço a todos. Vou tirar uma selfie. Vamos aí fazer um print? Certeza, para postar nos status aqui. Deixa eu me posicionar aqui. Posiciona aí, pronto. Como é que... Para aí, eu não estou legal aqui não. Pronto. Tirou um selfie aí? Não, me manda aí que o meu não deu certo não, aí, infelizmente aí. De cabeça para baixo aí. Outra coisa aí. Ficou de cabeça para baixo agora. Pois até mais, Jonas. Viu? Obrigadão pelo convite, meu caro. Valeu. Um forte abraço a todos. Com certeza. Até mais. Um abraço. Salva a live aí para nós assistir depois.